Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa noite. Estamos agora iniciando o painel 65 do primeiro Congresso Digital Covid-19, organizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, através da Escola de Advocacia Nacional. Nesse painel, nós trataremos do Simples e Sociedades Individuais dos Advogados e seus efeitos na crise. Gostaria, como coordenador deste painel, inicialmente dar boa noite a todas e todos que estejam presentes aqui na sala de debate e que nos estejam assistindo pela Rede Mundial de Computadores. É uma honra estar compondo esse ambiente com todos vocês, especialmente nessa sala virtual cujo nome é uma homenagem ao professor Roque de Brito Alves. Mestre e doutor pela Universidade de Pernambuco, Roque de Brito Alves foi advogado criminalista, um profícuo produtor de doutrina na área criminal, e é dele, dentre outros tantos trabalhos, os principais textos brasileiros sobre a noção de indícios, cuja compreensão é tão essencial hoje no Brasil, nunca como antes essa compreensão foi tão cara no Brasil, seja para a área de direito penal, seja para a área de direito administrativo, né, para que a gente tenha a melhor proteção contra a sanha punitivista e os moralismos punitivos que vigoram em nosso país. Então, com esse nome solene que toma a nossa sala, não maior que o nome das demais salas, mas em pé de igualdade, pedindo que o patrono dessa sala nos ilumine, eu dou boas-vindas inicialmente à professora Radassa Laís Santana, doutora em Educação pela Universidade Católica de Brasília, mestre em Direito Tributário pela Universidade Católica também de Brasília. Possui especialização em Direito Tributário e Finanças pela Escola de Administração Fazendária ESAF. Doutor Alessandro Rostanho, meu conterrâneo do Espírito Santo, advogado e conselheiro seccional pela OABS e membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional, professor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Doutor José Horácio Halford, advogado, presidente honorário do Colégio de Presidentes do Instituto dos Advogados do Brasil, titular da cadeira número 5 da Academia Paulista de Letras Jurídicas e juiz na classe dos juristas do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. E o doutor Luciano Godoy, advogado e professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, foi juiz federal por 2 anos, exonerou-se voluntariamente para retornar à advocacia em 2007. Foi executivo jurídico de 2 companhias abertas e, desde 2011, mantém a sua própria prática de advocacia focada em litígios estratégicos judiciais e em arbitragens.
Nosso painel 65, Simples e Sociedade Individual de Advogados e seus efeitos na crise, terá uma ordem de apresentação que buscará apresentar o histórico da situação e como o Simples e as sociedades individuais de advocacia pode contribuir para que a advocacia nacional, formada majoritariamente por praticantes solos, possa, né, vingar no pós-pandemia. Agradeço a presença de todos os palestrantes desta noite e gostaria de iniciar o nosso painel passando a palavra ao professor José Horácio Halfed para as suas apresentações. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos, minhas senhoras, meus senhores. Cumprimento o conselheiro Luiz Henrique Alóquio, que coordena este painel, os amigos Alessandro Rustanho, Luciano Godoy e a doutora Radassa, que conosco aqui poderão debater nessa uma hora os impactos da pandemia nas sociedades de advogados, notadamente em relação ao tema da sociedade individual da advocacia e a questão tributária envolvendo especialmente os simples. Eu gostaria de apenas fazer coro ao registro do conselheiro federal Luiz Henrique ao nome da sala. Eu tive o privilégio de conhecer e, de certa forma, conviver com o professor Roque, por intermédio exatamente dessa minha atividade ligada aos institutos dos advogados, e quando nós tivemos muitas vezes no Recife, tivemos então a oportunidade de conviver com essa figura, que é uma figura que nos causa muita saudade, especial do professor Roque. Certamente a escolha do nome da sala é fundamental para relembrar o exemplo dele, que é um exemplo de um estudioso, não é? E a nossa profissão, acho que o meu recado, nesse tempo que me foi destinado, é um recado de esperança, né? Nós estamos num momento onde a esperança ela é fundamental. E eu vou contar aqui um pouco do histórico da legislação que criou a Sociedade Individual da Advocacia, que nasceu exatamente de uma circunstância onde muitos não tinham a esperança de aprovar essa legislação, porque ela alterava o estatuto da advocacia. E sempre havia uma certa, até um certo temor de qualquer legislação que tramitasse no Congresso Nacional sobre o Estatuto da Advocacia que pudesse alterar outros dispositivos que não aqueles que eram o objeto principal. Mas nós tivemos esperança, né, de fazer um bom trabalho, de demonstrar, especialmente, e essa é uma das minhas, um dos meus objetivos nessa curta exposição, de demonstrar quais foram as pedras de toque dessa nova lei e que, sem dúvida nenhuma, causaram uma grande transformação na advocacia. Eu digo isso porque a época que foi iniciada a discussão, nós estamos falando no ano de 2013, né, nós tínhamos cerca de 40 mil sociedades de advogados dentre um universo de 900 mil advogados. Como à época só se permitia a sociedade de 2 ou mais advogados, imaginava-se então, veja, quanta represada existia e quantos advogados acabavam atuando na informalidade, né, por conta, inclusive, da carga tributária pesadíssima em relação à pessoa física. Na verdade, tudo nasceu em 2011 com a Lei 12.441, que alterou o Código Civil e criou a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, nós dali tivemos uma situação de extrema discriminação, porque todas as profissões poderiam ter uma empresa individual, uma sociedade unipessoal, que é o termo conceitualmente correto do ponto de vista doutrinário, mas a advocacia não. Por quê? Porque a advocacia não se submetia
no seu regime jurídico ao Código Civil, e sim ao Estatuto da Advocacia. Então, precisava-se levar para o Estatuto da Advocacia o mesmo modelo societário que, então, vigorava no Código Civil. Isso nasceu dentro do Instituto dos Advogados de São Paulo, que eu tive o privilégio de presidir entre os anos de 2013 a 2018, por 2 mandatos de 3 anos, e logo no meu primeiro mandato, em 2013, depois de haver debatido esse projeto em São Paulo, tanto com a Ordem dos Advogados da Seccional de São Paulo, quanto a Associação dos Advogados de São Paulo, nós levamos então ao presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, que teve uma gestão extremamente exitosa frente ao Conselho Federal e que me honrou com a nomeação para presidir a comissão específica, né, da coordenação da Sociedade Individual dos Advogados dentro do Conselho Federal. A minha função foi, então, dentro deste objetivo de apresentar um projeto de lei, um anteprojeto de lei ao Congresso Nacional, que pudesse debater isso antes dentro do próprio Conselho Federal da Ordem, no âmbito das suas comissões respectivas, e, claro, com também o debate mais amplo possível da advocacia. Entender se de fato isso era um grande anseio. E isto foi feito, e eu faço um destaque, porque muitas vezes nós notamos muitos erros, muitas lacunas na legislação, e temos até um certo, realmente, receio pela forma, às vezes, quase que impossível de se conduzir dentro do Poder Legislativo uma discussão jurídica, né? Mas esta foi uma grande lição, uma grande experiência, e a importância, o papel das instituições, não só da Ordem dos Advogados do Brasil, mas de todas as outras instituições co-irmãs, como os Institutos dos Advogados, a Associação dos Advogados, o Centro de Estudos da Sociedade dos Advogados, enfim, todos que puderam colaborar para que o anteprojeto chegasse à sua forma final. Por isso que ele foi debatido como uma apresentação no painel na 22ª Conferência Nacional da Advocacia, onde eu pude apresentar, depois de ter tido toda essa discussão interna nas comissões da Ordem dos Advogados, ela foi apresentada para todos os advogados como um anteprojeto e debatida num painel da Conferência Nacional. Ali, então, ainda nós tivemos algumas modificações e foi apresentado, então, no Congresso Nacional em 4 de fevereiro de 2015, um projeto de autoria do deputado Aelton Freitas, que acolheu integralmente não só a sugestão que nós apresentamos, mas também toda a justificação desse projeto, que exatamente dava o status de sociedade para aquela quantidade gigantesca de advogados que exerciam a sua profissão de forma individual. A grande discussão que se travou à época e que levou esses 2 anos de amadurecimento era com respeito, eu tenho certeza que o nosso colega Alessandro Rostan vai tratar desse tema na sequência, que é a questão tributária, foi exatamente se deveríamos, nesta legislação, tratar da questão tributária. E esta foi sempre uma grande bandeira que eu levantei desde o início, que nós não deveríamos, em hipótese alguma, discutir essa questão nessa legislação que tinha sido proposta, porque a partir do momento que se desse o status de sociedade para a sociedade individual da advocacia, para uma sociedade unipessoal, todos os outros benefícios tributários que fossem aplicáveis a qualquer sociedade, por evidente, se aplicariam à sociedade unipessoal. Com isso,
nós deixamos de lado uma discussão que era bastante tormentosa, bastante tumultuada com respeito à questão da arrecadação, né? E por isso que, vejam, tramitou em 10 meses na Câmara, foi para o Senado Federal no dia 10 de dezembro de 2015, no Senado Federal foi aprovado em 12 dias, foi para sanção no dia 22 de dezembro de 2015 e a lei foi sancionada no dia 12 de janeiro de 2016. Isso só foi possível decorrente exatamente de todo esse diálogo e o debate que teve com a advocacia anterior, de forma que isso chegou absolutamente pacificado no Congresso Nacional, e o que nós verificamos logo depois foi que a advocacia ganhou muito, ampliou a quantidade de sociedades, essas sociedades puderam ter acesso a linhas de crédito, linhas de financiamento, seguro, uma estruturação da advocacia que é a força motriz de uma atividade de defesa da sociedade. É a concretização de uma valorização. Eu vou encerrar por hora essa minha pequena exposição, para depois poder respeitar aqui o tempo e permitir os debates posteriormente, mas esse trabalho, como eu quis dizer desde o início, o recado, ele decorre exatamente do papel das instituições. Eu tenho o privilégio de privar da amizade do meu sucessor, o professor Renato Silveira, que também palestrou hoje, e é o atual presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, que mantém esse diálogo com o presidente Felipe Santa Cruz, e com isso permite que as instituições colaborem para o aprimoramento não só da nossa profissão, como nós estamos falando desse painel, mas de defesa da sociedade. A criação da Sociedade Individual da Advocacia, no meu modo de ver, é um marco, basta ver os números de hoje das sociedades, e que não só atendem aqueles advogados que trabalhavam à margem, mas também permitiu a estruturação de muitas outras sociedades que tinham sócios apenas para atender uma formalidade da lei. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Horácio. O histórico é extremamente esclarecedor para que a gente possa compreender como chegamos ao estágio atual. E passo a palavra ao professor Alessandro Rostanho para a sua apresentação. Boa noite a todos. Boa noite, meu caro conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo, meu querido conterrâneo, amigo pessoal, colega de faculdade, Luiz Henrique Alóquio. Que bom estarmos juntos aqui depois de 25 anos de formados, né, Alóquio? Eu fico muito feliz e muito me honra poder estar com Vossa Excelência aqui nesse painel. Cumprimento aqui, representando as mulheres, com toda certeza, e a Advocacia Nacional Feminina, nossa querida colega Radassa Santana. Muito me honra poder dividir esse painel com essa querida advogada e com a sua experiência. Cumprimento meu querido amigo Luciano Godoy, de tantas batalhas aqui em São Paulo, trazendo a sua experiência da magistratura federal de forma ímpar e agora estando do nosso lado na batalha diária da advocacia. E um registro, claro, sempre especial ao meu eterno presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, Dr. José Horácio Raffler, meu querido presidente desse instituto tão histórico e tradicional, da qual eu me honra e me orgulho muito fazer parte, e na qual Vossa Excelência teve conduta impecável junto a esse momento de formação dessa lei 13.247 de 2016, que foi um marco nacional na conquista da advocacia brasileira. Eu quero fazer meus registros, meu caro Alóquio, em 30 segundos, ao Conselho Federal, ao agradecimento pelo convite que recebi, a esses 5 líderes que hoje estão à frente da diretoria do Conselho Federal, nosso querido presidente Felipe Santa Cruz, nosso querido vice-presidente Luiz Viana, meu querido amigo, doutor José Noronha, querido diretor conselheiro federal, meu querido Ari Raguiante Neto, e também o nosso secretário-geral,
Beto Simonetti. Na pessoa de Vossas Excelências, quero agradecer gentilmente o convite que recebi, assim como do meu caríssimo e ilustre sempre presidente e membro honorário vitalício, Marcos Vinícius Furtado Coelho, a quem me dirigiu diretamente esse convite e que é pessoa batalhadora, incansável no intuito da defesa da advocacia brasileira e pessoa partícipe também indiscutível na formação dessa lei. Me lembro de ter encontrado pelo menos 4 ou 5 vezes Marcos Vinícius nos corredores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na batalha diária dessa conquista que foi a conquista da legislação que trata da sociedade unipessoal. Uma última saudação aos nossos amigos da OAB Espírito Santo, da Comissão de Direito Tributário que nos assistem, e ao nosso querido presidente, né, Alóquio, José Carlos Risque Filho, presidente da seccional, que tanto se dedica aqui também à causa da advocacia e também do direito tributário. Eu, quando recebi o convite, eu fiquei preocupado com o tempo. E aí eu lembrei daquele quadro do Faustão Godoy, que fala se vira nos 30, e talvez aí seja se vira em 10 minutos para poder dar o seu recado. Mas a lei maior é que entre 2 doutos, José Horácio e Godoy, falar entre eles é passar um simples recado que vai com certeza ser concluído de forma magistral pela doutora Hadassah. Então eu fico preocupado em dar esse recado, nem que seja minúsculo para a advocacia brasileira, sobre esses grandes benefícios que essa legislação teve, e com esse brilhante histórico da qual José Horácio foi partícipe e foi testemunha presente em relação a toda essa conquista que a advocacia teve. Realmente, o benefício que foi trazido pela legislação, e falando aqui especificamente sobre a parte tributária, se dá extremamente na possibilidade da conquista que os advogados tiveram, na possibilidade de serem inseridos no sistema do Simples Nacional. Essa foi a grande possibilidade, inicialmente, não com essa conquista, como o Zé Horácio falou, com essa preocupação da extensão às outras pessoas jurídicas, mas essa conquista da inserção e a possibilidade de ter aqui os benefícios de que a classe pudesse dispor de uma tributação menor, sobretudo em se tratando de milhares de advogados, em quase a sua integralidade, que hoje exercem a sua função unipessoal e acabam saindo da excessiva carga tributária da autonomia da pessoa física e pudessem aí sim migrar para um protótipo idealizado de uma empresa que era até então vetada por, obviamente, exigir 2 sócios como constituintes, como o Zé Horácio muito bem falou, nós passamos a ter a possibilidade do advogado migrar carreira solo como, abre aspas, empresário, mas, sobretudo, sabendo da grande dificuldade da batalha, da luta por honorários e, sobretudo, um grande problema hoje da alta concorrência, buscar uma tributação menor aos seus interesses financeiros e, claro, comerciais da sua brilhante atividade. E aí, vejam, entrando diretamente na lei, a grande discussão na parte tributária que toca é em relação às vantagens que a legislação traz. A principal vantagem, ela se apresenta exatamente através da tributação. O advogado, então, pode ter sua empresa, adota o regime tributário do Simples, não paga mais aí o imposto de renda pessoa física ou a contribuição ao INSS como autônomo. Como pessoa jurídica, o advogado vai recolher apenas uma guia de impostos por mês, né, reunindo todos os impostos exigidos por qualquer empresa, além da contribuição previdenciária patronal. Apesar de parecer pouco, né, o advogado que trabalha com pessoa física, como autônomo, sabe muito bem o quão é alta a carga tributária que recai sobre o seu trabalho. Então, essa é uma distinção importante aqui dessa libertação que houve, que a lei criou com a possibilidade de deixar a ideia da autonomia para que se possa virar aqui a ideia de uma sociedade de advocacia constituída mesmo que na forma unipessoal. Para quem sabe e quem ainda não foi mordido pelo leão, né, a famosa Receita Federal, o advogado pessoa física paga 27,5% a 27,5%, 7,5% a 27,5% de alíquota de imposto de renda. Através da sociedade unipessoal de advocacia, o advogado pode enquadrar o seu escritório no Simples Nacional e, com isso, passar a pagar de 4,5% a 16,85%.
uma carga, de acordo com a sua faixa, obviamente, de faturamento, uma carga tributária bem mais reduzida do que a autonomia. A sociedade unipessoal de advocacia, ela se enquadra, em princípio, no anexo 4 da tabela do Simples Nacional, na modalidade de serviços. Isto está disposto no artigo 18, parágrafo 5º-C, inciso 7, da Lei Complementar 123 de 2006, onde a primeira alíquota inicial da faixa de abertura é de 4,5% e corresponde ao Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, CSLL, a COFINS, o PIS e o ISS, para rendimentos anuais até R$ 180 mil. E aí vem uma questão interessantíssima, agora, super recente, datada de 29 de junho de 2020, que foi extremamente comemorada pela advocacia, pelo presidente Felipe Santa Cruz e por todos que compõem a Comissão Nacional de Direito Tributário, da qual eu tenho a honra de fazer parte no Conselho Federal da OAB. A solução de consulta COSIT, expedida pela Receita Federal, número 88, na qual reconheceu agora, estritamente, abre aspas, eu faço questão de ler, e isso é uma honra para nós, obter de um órgão administrativo, na qual nós temos grandes enfrentamentos, eu digo, em relação à questão da legalidade, quanto ao exercício profissional da advocacia tributária, a seguinte frase: por conseguinte, deve-se concluir que, em relação aos tributos federais, a sociedade unipessoal de advocacia, devidamente constituída e registrada na OAB, deve ter o mesmo tratamento tributário conferido às demais pessoas jurídicas, ressalvadas, obviamente, as situações nas quais a legislação determine tratamento diverso. Essa é uma grande conquista, porque, como disse o professor José Horácio, os benefícios auferidos por todas as pessoas jurídicas, inclusive aqueles tributários, podem também ser alcançados pela sociedade unipessoal. No que tocante à questão da pandemia, vinculando sobre o tema do nosso painel, eu faço a menção de que, diante de uma redução drástica da economia, de problemas que nós tivemos com as situações de calamidade pública de saúde e social derivadas ao início, sobretudo em março, abril, da Covid-19, o governo federal alargou para o Simples Nacional, através do seu comitê gestor, um diferimento tributário, que veio ao encontro ao comunicado CGS 154 de 2020, na qual permitiu, pelo prazo de 6 meses, o diferimento tributário de todas essas obrigações que vinculariam ao advogado unipessoal, que estaria enquadrado pelo Simples. Mas vejam, nem toda a sociedade unipessoal tem enquadramento pelo Simples, ela pode ser lucro presumido, por exemplo. Essa é uma questão interessante. E aí, vejam, a grande discussão. Por que o comitê gestor diferiu para as sociedades vinculadas ao Simples e não diferiu para aqueles que tinham enquadramento no lucro presumido? Esse foi um objeto de discussão muito grande logo no início e uma cobrança muito grande por parte da Advocacia Nacional. Nós, da OAB Espírito Santo, fizemos um mandado de segurança, Lóquio, lembra-se disso, precursor logo no início de abril, quando o comitê gestor esticou para o Simples e não para as sociedades unipessoais. Por quê? Porque algumas sociedades unipessoais tinham ainda parcelamentos, por exemplo, que não foram objeto de diferimento, como também tinham a parte que diz respeito às sociedades que eram alcançadas pelo lucro presumido. É lógico que são raríssimas as hipóteses específicas relacionadas ao lucro real. Então, dentro dessa circunstância, houve um propósito muito grande de nós impetrarmos um mandado de segurança coletivo em favor dos advogados capixabas, que inicialmente não obteve êxito, mas que, com o alcance dos demais diferimentos de PIS e COFINS alargados pelo governo federal, acabou, logicamente, perdendo o seu objeto ao longo do tempo. No que diz respeito à reforma tributária, eu queria finalizar minha fala sobre uma questão extremamente interessante. Quando, da fala do ministro Paulo Guedes, agora da semana passada, juntamente com o secretário Tostes, foi dito que aqueles que obtiverem a possibilidade de comprarem ou adquirirem produtos ou então de sociedade ou serviços de optantes pelo Simples poderão apurar créditos. Para quê? Para que se tenha uma movimentação e uma grande atuação das sociedades voltadas ao Simples e aqui especificamente voltadas à advocacia. A pergunta é como, se esse crédito vai ser financeiro, se vai ser objeto de compensação. Esta é uma novela que ainda temos próximos capítulos que, sem dúvida nenhuma,
serão objeto de um outro encontro. Eu fico aqui no prazo de 10 minutos, agradecendo a todos, surgindo aqui alguns debates para os questionamentos a respeito dessas importantes questões que envolvem a nossa grande atividade da advocacia. Uma saudação à advocacia brasileira. Muito obrigado. Obrigado, professor Rostanho. Gostaria agora de passar a palavra à professora Radassa Laís Santana, professora do IDP, para que possa fazer a sua exposição. Muito obrigada, meu querido Luiz Henrique. Para mim é uma grande honra estar participando dessa mesa, junto com o nosso querido José Horácio, com o Alessandro Rostanho, a quem eu tenho muito apreço, nosso querido Luciano Godoy. Enfim, para mim é realmente uma grande honra e estou muito feliz de poder falar um pouco com vocês e com o nosso público, que é seleto, né, de uma classe específica e que está lutando por uma situação que é super importante para a continuidade, inclusive, dos advogados, enquanto aqueles que participam dessa questão de justiça nacional, e a gente tem um papel muito importante na sociedade, e isso precisa ser cada vez mais honrado e mantido. Então, acho que toda essa nossa mesa, enfim, toda essa nossa discussão vai ao encontro disso também, de honrar a nossa carreira enquanto advogados, enquanto membros de uma profissão que é tão cara à nossa democracia, né? A gente nunca pode se esquecer disso. E com essas palavras, eu inicio dando continuidade ao que o Alessandro Rostanho falou sobre a questão da reforma tributária, sobre a questão dos impactos da tributação para o nosso setor, em especial para aqueles que estão no Simples Nacional. Bom, o Congresso ele tem agido, e enquanto governo, de forma muito voraz com relação às medidas que precisam ser implementadas, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que nós precisamos urgentemente fazer algumas coisas, e essas coisas não necessariamente elas são tão ordenadas quanto gostaríamos, porque nós estamos realmente numa situação de urgência, numa situação de guerra, como a gente fala. E dentro dessas perspectivas, nós tivemos algumas medidas muito importantes para o Simples Nacional. A questão da prorrogação do prazo para o Simples, ela impacta diretamente para a sociedade de advocacia. Então, assim, os advogados tiveram a oportunidade de ter essa prorrogação de prazo, e isso é um fôlego grande para os advogados, para as sociedades unipessoais, enfim. Um outro ponto muito importante foi a lei de transação tributária, que aconteceu, ela foi aprovada no Congresso junto com a medida que definiu, né, o nosso estado de calamidade. E dentro dessa lei de transação tributária, que trata de débitos tributários, então mesmo aqueles que em 2019, 2018, enfim, de alguma forma têm algum tipo de débito, e isso estava impedindo alguma coisa, eles vão poder transacionar. O que acontece? Na lei de transação tributária, como ela decorreu de uma medida provisória, e o status dela é de lei ordinária, não foi possível incluir as empresas do Simples Nacional no texto da lei de transação tributária. Então, no texto da lei, é dada a abertura para que haja a transação tributária das empresas do Simples Nacional, e aí, inclusive, os escritórios de advocacia que, de alguma forma, tiverem débitos tributários, mas não foi possível já inserir de imediato. Então, deu-se a abertura e foi colocado um projeto de lei complementar, tanto na Câmara quanto no Senado, fazendo essa autorização. Então, é um projeto simples, com poucos artigos, apenas para permitir a inclusão das empresas do Simples Nacional nas transações que já estão acontecendo. Então, diversas portarias de transação tributária já saíram, possibilitando aos contribuintes que estavam com algum débito adiarem esse pagamento e darem um pouco de fôlego ao caixa, não só das empresas, mas também das empresas das quais os advogados fazem parte, né, enquanto advogados. E, nessa medida, esse PLP foi aprovado no Senado e está esperando sanção. Então, nós tivemos a aprovação dele em julho, ele está previsto para sanção até dia 5 de agosto, se eu não me engano, e vai ser uma grande vitória para as empresas do Simples Nacional, inclusive para os escritórios de advocacia que estão dentro dessa condição. O que isso tem de novidade? Por que isso é importante? Porque as empresas do Simples Nacional, elas estão numa condição específica e especial dentro da lei de transação. Elas têm uma condição melhor, elas têm a mesma condição de pessoa física.
que na lei de transação permite até 70% das dívidas serem transacionadas, e as parcelas até 145. Então, por exemplo, a última portaria de transação, se eu não me engano, eram 133 parcelas, enquanto as outras empresas ficam em 85, 70, 60, enfim. Então, para as empresas do Simples, isso é um ganho. Para as sociedades de advocacia que, de alguma forma, estão em débitos tributários, isso também é um ganho. Então, assim, falar sobre as empresas do Simples Nacional é falar que a gente tem a possibilidade de estar agora com a sanção do PLP 9 dentro da perspectiva de transação tributária também, o que é um ganho para os nossos advogados. Um ponto específico é que nessa lei de transação tributária existe a possibilidade, ou foi colocada a possibilidade de prorrogação da adesão do Simples. Então, aqueles advogados que são novos, né, que iriam aderir, teriam prazo de 60 dias para fazer essa adesão, com a lei de transação tributária aprovada, existe um artigo que prorrogaria por 180 dias. Só que em maio o comitê gestor fez essa prorrogação. Então, assim, a lei, provavelmente esse artigo não vai ser vetado, essa parte do artigo, porque não faz sentido, já que já houve uma determinação do comitê gestor prorrogando aí, só que ela foi posterior à questão da aprovação da lei. Então, assim, a gente fica feliz e honrado de saber que os advogados que estão no Simples Nacional, que é a grande maioria, né? A gente tem muitos advogados nossos que estão dentro dessa sociedade unipessoal, dentro dessa categoria de tributação, que vão ter essa possibilidade também. Eu acho que é um feito importante, que deve ser comemorado e que a gente precisa estar comunicando, né, aos nossos advogados sobre isso. Um outro ponto, que aí eu vou mudar completamente de assunto, eu poderia falar da reforma tributária também, mas para não ocupar muito espaço, a gente pode falar dela no debate. Quando a gente fala da questão de advogado e dessa nova sociedade 4.0, a gente está formando um novo formato, a gente está, né, formando, né, construindo um novo formato de advocacia. E esse formato de advocacia tem muito a ver e precisa muito ser repensado com relação a essa economia 4.0. Então, nós temos aí, dentro de toda essa situação de pandemia, a construção de um novo advogado, de uma nova forma de atuação. E as sociedades unipessoais, os advogados do Simples, assim, eles estão ganhando muito espaço, que é excelente. E isso é importante para a nossa carreira, e é importante que a gente possa também, cada vez mais, mostrar como eles podem atuar, inclusive o sistema de tributação, como se prevenir, né, fazer um compliance tributário, mesmo quem está no Simples Nacional, para acabar não incorrendo em algumas coisas que podem ser prejudiciais, mesmo sendo válidas, os advogados, né, tentando acertar, porque a gente fala assim, que o advogado advoga muito bem para o outro, né, para si mesmo, às vezes esquece de fazer um contrato, às vezes esquece de organizar a sociedade de forma a estar de acordo com o que a Receita pede, enfim, inclusive na questão de honorário, inclusive na questão de despesa, a gente tem todas essas situações. E para concluir, a gente tem, então, um novo formato para o advogado na economia 4.0, que provavelmente vai repercutir também na questão de tributação. A gente fala que no futuro nós teremos trabalho sem emprego. Isso significa um impacto muito grande para a Previdência. Então, nós, advogados, também devemos pensar muito sobre isso. É um outro ponto que nós temos que nos preocupar com relação a esse novo formato de trabalho, que não é só para o advogado, mas para o advogado isso impacta diretamente, porque todos estão vivendo isso, que é o que a gente chama de trabalho sem emprego, em que a gente vai ter esse trabalho, mas não vai ter o financiamento da Previdência Social de forma tão grande como a gente tem hoje, né? Isso vai diminuir cada vez mais, e as novas estruturas de trabalho vão demandar também outros formatos de tributação. Isso, claro, não necessariamente está sendo pensado nas propostas de reforma tributária. A gente tem alguns nichos que estão, né, relacionando isso, mas a proposta de reforma tributária ainda não está olhando muito para esse futuro, e a gente precisa olhar para isso também. E um dos papéis do advogado, enquanto esse vetor social, inclusive de justiça, inclusive no aspecto de tributação, inclusive como advogado tributarista, é pensar também essas novas conformações profissionais de trabalho, o impacto disso dentro da tributação
inclusive as novas formas de tributação para isso. Então, fica aí as minhas palavras e a gente fica esperando aqui o debate para a gente poder contribuir um pouco mais com essa nossa rica mesa. Passo a palavra para o nosso querido Luiz Henrique. Obrigado, professora Radassa. Antes de passar a palavra para o professor Luciano Godoy, eu gostaria só de trazer uma pequena peculiaridade. Recentemente fui fazer uma leitura das atas, dos anais das conferências nacionais de advocacia, das mais antigas possíveis. Um dos temas que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, quando essas conferências nacionais começaram a partir há mais tempo, perdão, a OAB já vai fazer 85, a partir do estabelecimento da Ordem dos Advogados, era a preocupação com a assistência e previdência dos advogados no futuro. Isso naquela época. Hoje, o tema ainda é muito mais urgente. Então, com essa pequena ousadia, eu passo a palavra ao professor Luciano Godoy. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Caro conselheiro Luiz Henrique, prezados Alessandro e José Horácio, doutora Radassa, prazer conhecê-la virtualmente. Eu faço aqui as minhas palavras do Alessandro. Alessandro, que é um lorde no cumprimento, já sou um paulista mais prático e direto ao assunto, mas endosso as palavras do Alessandro e agradeço ao Conselho Federal da OAB, convite do presidente Felipe Santa Cruz. A minha missão, a minha tarefa aqui, eu que não sou tributarista de formação, é pegar esse gancho da Radassa e pensar um pouco e pôr em debate como é que vai ser o mundo para o jovem advogado, para os jovens escritórios e também para os não tão jovens, né? A questão tributária, ela está na essência do estímulo de comportamentos, né? O Brasil está em Confidência Mineira na sua gênese, né? A discussão de tributação é a gênese da nossa independência. E o estímulo de comportamentos foi muito positivo, tanto com a lei da sociedade individual, como da lei do Simples, de formalizar uma boa parte dos advogados jovens, dos advogados do interior do país, dos advogados que trabalham sozinhos e estão começando a carreira. Então, assim, avançamos muito com essa legislação. Acho que no debate, devolvo a bola para vocês com a questão da reforma tributária, que eu fiquei muito preocupado com esse projeto que foi apresentado, que nós voltaremos algumas casinhas no tabuleiro, né? Uma COFINS que hoje é de 3%, passaria a 12%, mas para a nova advocacia, e aí pegando o gancho da Radassa, eu acho e queria provocar um debate de que a missão da OAB, do Conselho Federal, dos próximos presidentes, é olhar para novos campos de trabalho para o advogado. Eu sei que já teve uma discussão que não avançou sobre a regulamentação do paralegal, que hoje nos escritórios dos grandes centros é uma figura presente, e isso seria um campo de trabalho para o assistente do advogado, assistente da advogada, de forma regulamentada. E também a lei do lobby, a lei da atividade de relacionamento governamental, que é importante que seja aprovada para abrir um novo campo de trabalho para os advogados e para os advogados. E, além disso, nesse pós-pandemia, a minha provocação vai para o próprio Conselho Federal, que eu sou bastante crítico das restrições que tem hoje à comunicação dos advogados. Os jovens advogados, os jovens escritórios precisam se comunicar para poder ter acesso a clientes, a trabalho. E a comunicação hoje se dá por mídia social, por Twitter, por LinkedIn, por comentários, por webinar como esse. E a nossa legislação ética da profissão de advogado, no meu modo de ver, é muito atrasada, onde quase tudo significa captação de cliente, quase tudo significa desvio de clientela, e o advogado não pode nem emitir opiniões. Tivemos até um caso, se não me engano, em próprio Pernambuco, onde comentários de mídia social foi representado.
Então, nesse olhar para os trabalhos que esse grande conjunto de profissionais vai precisar ter, nesse momento de quarentena, fica uma provocação, que é um assunto paralelo ao nosso aqui, mas é um olhar para o trabalho do jovem advogado, da jovem advogada que está entrando no mercado de trabalho, uma nova regulamentação mais aberta e mais dinâmica para a comunicação com clientes, com empresas, com pessoas dos advogados. Último ponto, já para encerrar, quem são esses clientes, né? Hoje, quando elaborávamos o script desse roteiro, eu coloquei quem são os clientes, né? E juntando esta fala com a sociedade individual, eu imagino que muito do trabalho dos advogados individuais virá da associação deles próprios. Nós teremos pequenos escritórios se associando com outros pequenos escritórios passando trabalho para outros, numa terceirização ou quarteirização, até talvez de grandes escritórios. Então, nesse movimento da fragmentação, até porque as pessoas estão distantes e precisam conter custos, o cliente pode ser o próprio colega, o cliente pode ser um outro escritório, o cliente pode ser um outro advogado, uma outra advogada que vai compartilhar trabalho entre eles. Então, vejo um ambiente de uma nova era de relacionamento, não só com os clientes, mas de relacionamento entre as advogadas e os advogados por todo o país. Obrigado, estou à disposição. Obrigado, professor Luciano. E gostaria de retomar a palavra na condição de coordenador desse painel e antes de abrir para que os colegas possam fazer observações sobre as exposições dos demais, gostaria de trazer só algumas peculiaridades sobre o Simples, né? A contabilidade que tem, mesmo para pequenos escritórios, um razoável grau de contratação de mão de obra, conseguiu migrar para o anexo 3. No anexo 3 do Simples, apesar da alíquota ser, na faixa inicial, 2% superior, não 4,5%, mas 6,5%, mas o INSS, a questão previdenciária, já está absorvida pelo Simples. E para que isso ocorresse, a contabilidade, lá no artigo 20B, 22B, já pego aqui 22B, 22A da lei complementar, ela assumiu alguns deveres, né? Não me lembro bem, mas algo parecido como dar algum tipo de assessoramento contábil gratuito para uma instituição sem fim lucrativo por um determinado período, né? Se a advocacia pudesse migrar facultativamente, porque lá não é obrigatório, para o anexo 3, né, nós poderíamos ter, por exemplo, o pro bono, o acesso à justiça através do pro bono fomentado, né? O que geraria uma descompressão para o chamado sistema de dativos, que vai ser um problema a médio prazo, né? Porque a advocacia liberal está se convertendo a cada dia numa advocacia dependente de uma remuneração do poder público, né? Na grande maioria dos pequenos municípios. Né? Uma outra provocaçãozinha que eu gostaria de trazer, nesse caso nem provocação, mas só uma observação, a grande vantagem do Simples, para além da redução monetária, é a simplificação, né? Com perdão da cacofonia, é a simplificação de comportamento. São as horas de preocupação, de declaração de impostos, né, de apuração de impostos, que o pequeno advogado, a pequena advogada, não vão precisar gastar e vão poder dedicar a sua atividade, né? Com relação, professor, à sua fala, professor Godoy, aqui no final, né, ao falar sobre comunicação na advocacia, né? Adorei, porque eu também odeio quando usam a expressão publicidade, né? Não necessariamente desvirtuar a profissão liberal através da publicidade, mas não reter a capacidade do advogado se comunicar com o cliente. Até para que eu possa pagar imposto, eu preciso ter arrecadação. Se eu não tiver cliente,
pouco me interessa a simples, pouco me interessa a tributação, eu vou ser expurgado da profissão liberal da advocacia. Nosso presidente Zé Risque, o Rostanho, sabe muito bem, durante a sua campanha, ele usava sempre uma frase, e é preocupação constante na gestão dele: precisamos fazer com que a cada dia nenhum novo advogado e nenhuma nova advogada desista da advocacia sem que possam conhecer as agruras e as felicidades da advocacia. Então, se o advogado não puder se comunicar melhor e mais amplamente, isso não tem nada de antiético, né? Concordo com o professor Godoy, isso não tem nada de antiético, é só regulamentar melhor. A nossa legislação, desde a 8.906, passando pelo provimento 94 e pelo Código de Ética, estão muito mais preocupados em proibir meios de mensagem do que regulamentar o conteúdo da mensagem do advogado para com seus clientes. Aí vem esses aplicativos que fazem supostamente acordos, levam ao cliente a consciência de que ele tem um direito e retiram essa margem de atuação do advogado. E levar ao cliente a consciência de que ele tem um direito não é incentivar litígio. Basta que se regule bem o conteúdo da comunicação feita. Só que regular bem o conteúdo de comunicação demanda, em primeiro lugar, expertise e, em segundo lugar, muito trabalho. Então, precisamos estar dispostos a trabalhar. Ninguém nos obriga a estar dentro do sistema OAB. Então, já que estamos dentro, temos que trabalhar muito e trabalhar bem. Então, essas são as observações aqui, só para trazer uma celeuma aqui. Onde eu estou não pode ter muita paz, né, Rostanho? Então, eu gostaria de devolver a palavra e, inicialmente, a professora Radhassá, se ela tiver alguma observação adicional. Bom, agradeço a palavra. Temos aí poucos minutos para falar, né? Acho que 8, 9 minutos, então vamos ser rápidos. Com relação à questão de se reinventar enquanto advogado, a gente comenta o seguinte: a pandemia, ela trouxe uma situação que antecipa algo que a gente já estava vendo. Nós já estávamos percebendo que a atuação do profissional liberal deveria mudar. Ela iria mudar. Mas o fato da gente ter essa situação de ser obrigado a não nos comunicarmos com contato, né, como a gente está fazendo aqui, por exemplo, talvez esse evento fosse muito melhor se fosse presencial, nós nos conheceríamos, nos abraçaríamos, enfim, teríamos o nosso contato humano, que nos é tão importante. Mas o fato de sermos obrigados a ter esse distanciamento social, a gente precisa utilizar muito mais as mídias sociais para realizar a comunicação. E isso não é uma publicidade, isso é uma atuação. E essa atuação do profissional liberal, ela repercute também para o advogado. Bom, esse é o meu recado, eu passo a palavra ao Luiz, porque a gente já está com pouco tempo. Obrigado, professora Radhassá. Passo a palavra ao professor Zé Horácio para suas observações, enquanto o tempo ainda nos resta. Também rapidamente cumprimentando a todos pela objetividade, pela riqueza das manifestações. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo logo no mês de março, que eu intitulei de Mata-Burro da História. Qual será o legado da peste? E eu acho que isso, como reflexão, é um pouco do que o Luciano trouxe, não é? E que, de fato, como eu até disse isso, até nesse artigo, viu, professora Radhassá, que a peste acelerou tudo mesmo, né? Absolutamente tudo. Não só em relação à sociedade dos advogados, mas também à sociedade como um todo, né? Quando eu digo no mata-burro da história, é porque muitas coisas que são hoje não serão iguais amanhã, muitas nós nem saberemos ainda como serão, não é? Mas a tecnologia que nos foi imposta como forma de comunicação e como forma de próprio trabalho mesmo, né, o teletrabalho, está acelerando tudo isso. Gostaria de lembrar um artigo do professor Mário Lozano. O professor Mário Lozano é um professor italiano e que em 2004, se não me falha a memória, ele veio para um congresso internacional patrocinado pelo Instituto dos Advogados. Esse artigo que eu vou mencionar está publicado numa
na revista do Instituto de Advogados de São Paulo, que chama Da Pirâmide à Rede, onde ele faz uma construção teórica da teoria de Hans Kelsen, que é a teoria da pirâmide, né? A sociedade de rede. Isso ele já falava no início dos anos 2000. E o que nós estamos vivendo hoje é cada vez mais a demonstração da importância da rede, né? Não só da rede social, como a gente hoje usa como termo de comunicação, mas das próprias relações, né? Daí porque é de fato um marco impressionante nós temos conseguido a criação da sociedade individual dos advogados, porque de fato proporciona a todos esses meios, equipara, dá igualdade a todos os advogados, né, em termos societários. Passo a palavra agora para as considerações do professor Luciano Godoy. Não, a minha é muito rápida, adorei a sua manifestação sobre a advocacia pro bono. Eu tive uma experiência curta nos Estados Unidos e vi como é eficiente, como gera trabalho, como atende as pessoas. Eu acho que temos que avançar como mais um campo de trabalho para as pessoas e numa prestação de serviço à comunidade, a advocacia pro bono no Brasil, né? E agradeço, queria ficar aqui mais ouvindo-a, mas não vou falar mais para podermos ouvir o Alessandro. Um abraço. Agora a palavra ao nosso conterrâneo Alessandro Rostan. Ô Godoy, depois o Lorde sou eu, né? Então tá bom. Vamos lá. Só para finalizar em 1 minuto, eu vou pegar uma carona na ideia da reforma tributária, uma questão que eu estou à frente junto à Comissão Nacional. Essas questões da publicidade são muito importantes. O nosso querido Ari Raguiante Neto vem defendendo isso, né, no âmbito do Conselho Federal e disciplinando, sobretudo, esses limites e a atuação. Concordo da questão da rede, eu sou um que adoro isso e sou eterno seguidor não só da informática, mas como de Niklas Luhmann, em que a teoria dos sistemas e, sobretudo, o sistema social se dá através, né, exatamente dos contatos, da interlocução desse sistema com o próprio direito e com a própria sociedade, e isso é fundamental para o nosso networking, né? Um congresso não vive sem jantar, um congresso não vive sem café, sem troca de cartão, um congresso não vive no olho, naquela ideia, você conhece tal lugar, olha, quero lhe apresentar um amigo, isso a gente não consegue fazer aqui. Então, é exatamente essa falta do próximo, do estar próximo, que esse novo normal nos impôs e que, lamentavelmente, com algumas vantagens, mas com as suas desvantagens. E nós temos que nos reaprender a fazer. Mas esse reaprender a fazer vai ser sob o estrito âmbito da legalidade, no momento em que nós estaremos de olho na reforma tributária, sobretudo em relação à questão dos serviços, na questão da aplicação do alíquota, que atinge a base de cálculo, na possibilidade, no absurdo de se impor 25% de alíquota média no IBS, quando não agora de 12% na contribuição social, em relação ao aumento da grande maioria das sociedades, que hoje tem 3,65% e que migrariam para 12% indefinidamente. A reforma produz uma manutenção do simples, não há mexida quanto ao simples, mas quanto às sociedades que não são de pequeno número, que estão no lucro presumido, como é o caso aqui, acredito eu, dos colegas que estão à mesa e de tantos outros grandes escritórios que temos no país, nós estaremos, obviamente, atentos a essa questão. Fora isso, permitir que você inclua numa base de cálculo 25% sobre um serviço, acho um pouco desmedido. Você chegar para o cliente e falar, olha, são R$1.000 a consulta. Desculpe, são 1.250, porque tem 25% de imposto. É algo que no Brasil pós-pandêmico é impossível de se pensar. Um abraço a todos, muito obrigado. Que honra ter o debate com vocês aqui. E, sendo britanicamente pontuais, gostaria de agradecer a todos os expositores e palestrantes e faço agradecimento na pessoa da doutora Radassa, certo? Agradecer a presença de todos os inscritos que estejam nos assistindo na sala 65, também agradecer aos profissionais do Conselho Federal da OAB, da ESA Nacional e das escolas de advocacia das seccionais que contribuíram para esse evento e de toda a equipe técnica que esteve conosco no dia de hoje. Como bom capixaba, despeço de todos e todas com um versinho
do folclore capixaba das bandas de Congo. Trabalho de sol a sol para ver a cana moída. Do meu amargo suor, faço doce a sua vida. Muito obrigado a todos que aqui estiveram conosco.